Então, Provérbios 18, o versículo 21, nós já lemos ele aqui, ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Glória a Deus. Nós temos que utilizar bem as nossas palavras. Nós temos que utilizar bem as nossas palavras para comer do fruto das nossas palavras. Utiliza bem a sua língua. Glória a Deus. Para que nós possamos comer do melhor dessa terra. Então nós vamos falar mais ainda sobre o poder da língua. Glória a Deus. Por que nós temos então que falar bem? Em Mateus 12:37 diz assim, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então é porque você fala que você vai ser condenado. Por quê? Porque o que você fala está no seu coração. E aquilo que está no seu coração é o que vai sair de você. Então se você se enche de coisas ruins, automaticamente você vai falar coisas ruins e vai ser condenado pelas coisas ruins que você fala. Então nós temos que falar bem. Então hoje nós vamos falar sobre verbalizar. Verbalizar. Então verbalize. Mas verbalizar o quê? Verbalize a palavra de Deus. Amém? Então, olha só. O que é verbo então? Verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos, situando-os no tempo. Então, verbo é a palavra que dá ação a toda a frase. Então, o que é verbalizar então? É expor oralmente ou verbalmente. Então nós temos que verbalizar as coisas, nós temos que falar. Nós temos que ter isso. Olha só. Então muitas pessoas, por exemplo, elas têm um problema de não conseguir verbalizar os sentimentos. Não consegue expor o que está sentindo. Então isso é o quê? Falta de verbalizar os sentimentos. Então, isso é para você entender do que nós estamos falando aqui. Na gramática ainda diz assim, é completar uma palavra, ou texto, ou discurso com verbos. Então, coisa, por exemplo, é uma palavra que não é verbo. Agora já inventaram o verbo coisar, né? Todo mundo está coisando. Então, isso é verbalizar, é transformar uma palavra em verbo. Então, nós temos que transmitir, então, pela fala, pelo diálogo ou pela expressão, né? Então, nós temos que colocar, então, ação e movimento nas nossas atitudes, na nossa vida. Então, coloca ação na sua vida, verbaliza. O que é verbalizar? Então, é transformar a palavra que estava parada em verbo. E verbo é o quê? É ação. Então, você vai sair daqui verbalizando a palavra de Deus em nome de Jesus. Fala assim comigo. Eu vou verbalizar a palavra de Deus. Amém. Em João 1:1, o que diz? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Por quê? Porque verbo é ação. Então Jesus não é parado, Jesus é ação. Jesus é ação. Não é uma palavra parada, é ação, é vida. Então você tem que ter o verbo na sua vida. Nós temos que ter Jesus. Glória a Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus, é Jesus na nossa vida. Jesus vai te dar o discernimento de várias coisas, do que as pessoas estão fazendo em você. Então, mas você tem que verbalizar. O que é verbalizar? Coloca para fora. Fala, mas não fala qualquer coisa. É falar a palavra de Deus. Nós vamos sair daqui, então, fazendo fluir esse rio de águas vivas em nós. Glória a Deus. Então fala aí, hoje nós vamos falar muito. Fala aí, vai fluir o rio de águas vivas do meu interior. Em nome de Jesus. Amém. Olha, a palavra da verdade, então ela nos leva à vitória. E as outras palavras? Podem nos levar à sorte, né? Ou à derrota. Então, quem tem sorte, então pode contar com a sorte. Mas e quem não tem? A maioria das pessoas não tem sorte. Porque quantas pessoas ganham na loteria? Então você começa a notar que não são todas as pessoas que têm sorte. Eu, por exemplo, nunca ganhei nada na loteria. Então, nós não podemos, então, deixar a nossa vida à sorte. Que nem essa história que deixa a vida me levar, eles não entendem que a vida é Jesus. Porque se eles deixassem a vida levar eles estariam indo para o céu. Mas eles não deixam a vida levar eles. Então, deixa a vida me levar, quer dizer assim, não estou fazendo nada, seja o que for. Então, está jogada a sorte. Enquanto que para nós, a gente pode dizer com certeza, eu deixo a vida me levar, porque a vida é Jesus Cristo, glória a Deus. Aleluia. Então, olha só. Em Romanos, então, diz o quê? Olha,
A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, em outras versões. A fé vem pelo ouvir. Então por que você tem que falar? Porque para você se ouvir, você tem que se ouvir. Você não acredita em você mesmo? Então você não fala nada. Você nunca fala nada de bom. Por quê? Porque você não acredita em você mesmo. Mas você deve acreditar em você. Se você não acreditar em você, só vai ter uma pessoa no universo todo que vai acreditar em você, que é Deus. Porque Deus acredita em você. Então fala assim: Deus acredita em mim. Deus acredita em mim. Glória a Deus, Deus acredita em você. Mesmo que você não acredite em você, Deus acredita em você. Se Deus deixasse de acreditar em nós, então nós estaríamos perdidos. Mas Deus acredita em nós. Ele acredita tanto que Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós. Se Ele não acreditasse em nós, Ele fala: não vou dar o meu melhor para esse povo aí. Ele acredita em nós, Ele acredita em você. Ele acredita em você, Deus acredita em você. Glória a Deus. Josué 1, o versículo 8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus por essa palavra. Olha só, muitas vezes a gente fala assim que a gente deve meditar na palavra, só que a gente esquece do começo do versículo. A gente fala assim: medita na palavra, medita de dia e de noite. Só que a primeira instrução que Deus deu aqui foi: não cesses de falar. Fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Então fala assim comigo: eu vou falar a palavra de Deus. Amém. Por quê? Porque nós temos sim que meditar na palavra, de dia e de noite. Mas olha só, nós temos que primeiro falar. Fala a palavra. Então fala os versículos que você conhece, mesmo que seja pela metade, mas fala. Fala coisas boas, mas fala. Você tem que falar, tem que fazer fluir. Verbaliza. Coloca ação na sua palavra. Glória a Deus. Em Tiago 3 também diz assim, ó: de uma só boca procede bênção e maldição. Então quer dizer que você pode falar tanto bênção quanto maldição. A sua palavra pode ser uma bênção. O que é bênção? O que é abençoar? É autorizar a prosperar. O que é amaldiçoar? Exatamente, é fazer mirrar, fazer acabar, é destruir. Então, a sua palavra tem poder. Sua palavra tem poder. E é por isso que você deve falar. Mas fala o quê? A palavra da verdade, que vai te levar à vitória. Como eu disse uns dias atrás aqui, dificilmente você vai ver eu falando alguma coisa ruim sobre o meu futuro. Por quê? Porque eu aprendi o poder da palavra. Então, eu posso falar de uma situação que eu estou passando agora, né? É um período, mas dificilmente você vai ver eu falando sobre coisas ruins que podem acontecer no meu futuro. Por quê? Porque eu sempre profetizo coisas boas. Você deve profetizar coisas boas. Então, você vai ser bem sucedido, você vai conseguir, você vai chegar, sua família vai conseguir. E fala coisas boas. Fala coisas boas de você. Então, fala assim comigo: Deus vai engrandecer meu nome, salvar minha família, fazer com que nós sejamos servos de Jesus Cristo. Amém. Então, fala coisas boas do seu futuro. Fala coisas boas. Não deixe de falar coisas boas. Em Provérbios 10 ainda diz assim, 10, 11, diz assim, ó: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. Então, se você é uma pessoa justa, você tem que falar coisas boas, e vai ser manancial de vida. Você vai falar coisas que vão gerar vida nas outras pessoas, vai gerar vida em você mesmo. Mas você tem que falar coisas boas. Está chegando o final do ano, né? E o que acontece no final do ano? Você começa a desejar feliz ano novo, né? Muita paz, muita saúde, muita prosperidade para o ano que vem, né? Só que o que acontece? Eu fui analisar, por exemplo, muitas coisas do que eu queria para o 2014 e muitas delas não aconteceram. Muitas não aconteceram. Aí eu tenho que me perguntar, mas quantas vezes eu falei dessas coisas nesse ano? Porque eu quero que aconteça. Mas você fala, você verbaliza, você coloca em prática, você fala a palavra de Deus, você declara a vitória. Então, você deve declarar a vitória. Por quê? Porque você só desejar um feliz ano novo para a pessoa, só desejar coisas boas para a pessoa, não quer dizer que isso vai acontecer o ano que vem.
Por quê? Porque não é só a palavra, é ação. É a palavra, é o verbo, é ação, é atitude. Então hoje nós estamos falando sobre verbalizar, então verbalize mesmo coisas boas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa chega no final do ano e já fala assim, já até sei como vai ser o ano que vem. Sabe? Com angústia já, com desespero. O ano que vem já está vindo uma crise. Eu estou sabendo de uma crise. E vai falando coisa ruim. Olha, eu vou ficar nesse emprego aqui porque semana que vem vai ter uma crise. Eu vou fazer não sei o quê porque... Entendeu? Sempre tem. Parece que uma doença nova está chegando aqui. O próximo tufão. E só fala coisa ruim. Nunca fala coisa boa. Nós temos que entender que não é toda palavra que tem poder. Não é toda palavra que tem poder. Nós sempre dizemos, a palavra tem poder. Mas não é toda palavra que tem poder. Mas qual palavra então que tem poder? A palavra de Deus é poderosa. É que nem a gente leu, né? Ela é como uma espada afiada. Então, ela penetra entre alma e espírito, ela divide. Então, essa palavra é poderosa. Glória a Deus. Então, fala assim comigo. A palavra de Deus, é poderosa. Glória a Deus. Mas, muitas das nossas palavras, elas também têm um poder, mesmo que não seja a palavra de Deus. E qual palavra nossa que tem poder? A palavra que você fala com emoção, que carrega uma vontade real. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a não falar quando estamos irados. Porque quando a gente está irado, então a gente fala uma palavra que é carregada de emoção. Eu quero que você morra. E essa palavra tem poder. Porque ela foi carregada de um sentimento, foi carregada de uma emoção. Quando você deseja Feliz Ano Novo é um cumprimento. Você pode notar que agora você vai começar a perceber que assim, você não queria realmente que a pessoa tivesse um bom ano novo. Você não estava desejando com todo o coração aquilo. Não tinha uma emoção. Mas muitas vezes quando você está com raiva, você declara uma palavra de morte. E é com emoção, e é com vontade naquela hora. Naquele momento, naquele segundo, você queria realmente que a pessoa morresse. Sem pensar na consequência disso. Essa palavra é perigosa. Então por isso que nós vamos declarar a palavra da verdade, palavra de vida. Cuidado com as palavras carregadas de emoção. Cuidado com essas. Porque muitas vezes a gente amaldiçoa um filho nessa hora. Muitas vezes a gente amaldiçoa o marido, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa os pais. Gente, eu peço perdão para Deus. Uma vez eu mandei minha mãe para o inferno. Então assim, e foi carregado de emoção, porque eu estava com raiva. Eu não imaginava, eu não tinha ideia do que eu estava falando. Achar que o inferno era ali na esquina, eu acho, né? Que ela ia se dar mal uns dias só. Eu não tinha ideia do que era o inferno. E se essa palavra realmente acontecesse? Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas emoções. Então, nós pregamos sobre ter a alma curada. Por quê? Porque quando você está com a alma curada, você não tem isso. Você não tem essa maldade. Mas quando você está magoado, aí é difícil. Aí qualquer coisa que você fala vem carregado com uma emoção, e essa emoção, de tanto falar, você sabe das palavras de maldição que fizeram na sua vida. São essas palavras. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E por que nós temos que falar para nós mesmos? Porque muitas vezes não tem quem fala para você. Não tem quem fala. Lá naquela história, então, da mulher do fluxo de sangue, nós já falamos sobre ela aqui, né? O que ela fez? Ela dizia com ela mesma, se eu apenas tocar na capa dele, eu vou ser curado. Ninguém foi pregar para ela, dizer assim, olha, se você tocar na capa dele, você vai ser curado. Ela falou para ela mesma, dizia com ela mesma, se eu tocar, eu vou ser curado. E era uma palavra de emoção, porque era o último recurso dela, a gente tinha gastado tudo. Há 12 anos ela estava doente. E naquele determinado momento ela falou para ela mesma, se eu tocar nessa capa, por quê? Porque ela sabia da dificuldade. Tinha toda uma multidão em volta de Jesus. Ela falou, se eu conseguir tocar nessa capa, eu vou ser curado. Porque ela sabia da dificuldade. Mas ela falava para ela mesma, então você deve falar coisas boas. Então, essa doença, essa dificuldade, você tem que declarar. Fala, eu vou ser curado. Então diz aí, eu vou ser curado. Nas minhas emoções. E no meu físico. E a minha família também. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos que declarar coisas boas. E com emoção mesmo. Então muitas vezes a gente vem aqui e a gente até fala muitas coisas aqui. A gente até canta. Mas com que emoção você está cantando? Com que emoção você declara as coisas? Então você deve declarar mesmo, com vontade. 1 Reis 17, 24.
né? Então, em 1 Reis 17, aqui, do versículo 8, vem contando sobre a viúva de Sarepta. Então, o profeta foi enviado a ela, e ela só tinha um pouquinho de azeite lá e um pouquinho de farinha. E numa época de escassez, que estava seca, ela não tinha mais nada. E daí o profeta chega para ela e diz assim, olha, me faz um bolinho para mim primeiro. E ela fala, não, mas eu só tenho um pouco para mim e para o meu filho, depois a gente vai comer e vai morrer. Ele falou, não, você vai fazer para mim primeiro. E ela fez. Porque ela fez isso, o profeta abençoou ela, falou assim, olha, o óleo da sua botija não vai cessar e a farinha também não vai acabar enquanto estiver passando isso. E ele ficou com ela muito tempo ali. Então a seca durou 3 anos e meio. Então ele ficou ali com ela e comendo e não acabou. Então durante 3 anos, vamos colocar aí 3 anos, ela viu o mesmo pouquinho de óleo, o mesmo pouquinho de farinha render 3 anos. Ela viu isso. Só que daí o filho dela morre. E daí ela culpa, o profeta fala assim, você veio aqui para condenar os meus pecados? Aí o profeta vai lá e ora para que o menino reviva, porque ele estava morto. E daí no 24, então, a mulher diz assim, então disse a mulher a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu vejo que a palavra na tua boca é verdade. O profeta tinha feito, então, o azeite e a farinha dela, 3 anos mais ou menos, não acabar. Mas ela só viu que a verdade que estava na boca do profeta era verdade quando ela viu vida. O dia que o pastor pregou essa mensagem aqui, o Espírito Santo me revelou essa passagem aqui, que eu quase levantei o dia que ele não falou. Acho que foi a primeira revelação que eu tive durante o culto que não foi pregada aqui. Então muitas coisas são reveladas para vocês durante o culto que eu não estou pregando. O Espírito Santo está pregando para você. Você está lembrando situações que eu não estou pregando aqui. E isso é o Espírito Santo lembrando você, pregando para você. Ele fala, ele verbaliza para você. E o dia que aconteceu isso comigo, a primeira vez, eu quase levantei. Pastor, mas você não falou isso? Mas eu dei um ímpeto, quase que eu pulei da cadeira. Eu lembro que eu estava sentado ali no cantinho ali, ó. Quase que eu pulei da cadeira. Aí eu, me toquei que eu estava aqui no meio de 50 pessoas. Falei, peraí. Aí fiquei esperando. Falei, não, ele deve falar. E ele não falou. Ele não falou o quê? Que as pessoas só vão ver, só vão acreditar na verdade quando elas verem vida. Então você pode fazer vários milagres, mas elas só vão acreditar quando elas verem em você vida. Enquanto você tiver essa vida meio morta, as pessoas não vão acreditar em Deus. Não vão acreditar. Enquanto as pessoas não virem a alegria de Deus, não verem a paz de Deus, não verem Deus em você, ela não vai acreditar que a palavra que você fala é verdade. Por quê? Porque você pode multiplicar, você pode expulsar demônio, você pode fazer um monte de coisa. Mas só quando a pessoa é restaurada que ela começa a acreditar em Deus. Quantas pessoas que a gente não fez libertação e estão aí pelo mundo ainda? Foram curadas aqui de câncer, de bronquite asmática, de tudo quanto é coisa, gente. De acidente, o menino estava com o braço quebrado, voltou. Tinha sofrido um acidente, ia precisar de cirurgia. Deus curou ele aqui, não sei onde está. Por quê? Porque a pessoa só acredita na palavra da verdade quando ela ver vida. Tem que ver vida, tem que haver restauração, tem que haver ressurreição. Sua família está morta nos pecados, tem que haver restauração. Tem que haver. Por quê? Porque as pessoas vão acreditar. Aí você pode verbalizar aquilo que aconteceu com você e as pessoas vão acreditar. Então, nós temos que ser testemunhas. Temos que falar, temos que verbalizar. Temos que verbalizar. Mas muitas vezes as pessoas não acreditam por quê? Porque elas não veem isso em nós. Então elas têm que ver vida. Glória a Deus. Então quer dizer que a palavra do Senhor na minha boca pode ser mentira. Por quê? Porque tem a palavra do Senhor que é a verdade. E tem a palavra que é mentira. Qual palavra que é mentira? É a verdade que vem sem amor. A verdade sem amor é uma mentira. Então, a verdade que eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar com amor. Se eu estiver falando com qualquer outro tipo de sentimento que não seja o amor, então é uma mentira. E é por isso que muitas vezes a gente vê tantos homens pregando lá e você não vê fruto. Você não vê diferença. Por quê? Porque eles estão falando uma palavra morta. Não uma palavra com vida. Então, qual que é a palavra com vida? Com verdade, com amor. Se não for assim, não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Então, muitas vezes, Deus me usa para te exortar, para falar, para te apontar. Mas pode ter certeza que é com amor. Se não for com amor, não é a palavra de Deus. E não é a verdade.
Então tem que ser com amor. Quando eu venho falar, eu tenho que ter isso no coração. Falar assim, e se fosse eu ouvindo essa palavra? O que eu faria? Então a palavra muitas vezes é dura, só que pode ter certeza que eu recebi dura também. Então eu recebo a minha chicotada, eu já recebo antes. E venho com o lombardeno para pregar para vocês muitas vezes. Então é assim, tem que ser a verdade. A palavra de Deus na nossa boca tem que ser a verdade. Então a palavra de vida que você vai verbalizar tem que ser com emoção, tem que ser com amor. Não adianta você falar para a pessoa, que nem a gente vê muitos cristãos fazendo assim, você está fazendo isso? Sabe o que vai acontecer? Você vai para o inferno. É a palavra com amor? É a verdade, não é? Só que não é uma verdade sem amor? Então é uma mentira. É uma mentira. Por quê? Só gera morte. Porque a palavra de Deus é a palavra viva e eficaz. E ela gera vida. Verbaliza a palavra de Deus. Então, mais uma vez, eu vou verbalizar a palavra de vida. Amém. Então a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras de mau gosto. Por quê? Porque tem palavras que realmente não tem poder, gente. Por exemplo, hoje, eu brinquei com a avó e falei assim, mas você é uma fedida, hein? Então assim, é uma brincadeira. Não tem poder. Eu não vou transformar ela numa pessoa fedida, porque não estava isso no meu coração, foi uma brincadeira. Então essa palavra não tem poder. Então, os homens principalmente, né? A gente tem o costume de falar, você está muito gay com isso aí, né? É uma brincadeira, eu não estou falando que a pessoa vai virar gay mesmo. Não tem uma carga emocional, é uma brincadeira. Só que cuidado com as brincadeiras de mau gosto, porque você pode pegar na ferida da pessoa, né? Tipo, chamar a mulher de gorda, gente, esquece essa brincadeira. Esquece que isso aí é uma palavra de morte. Entendeu? Então, cuidado com as brincadeiras de mau gosto. Porque às vezes tem a palavra, né? Só que não é com emoção. Então, às vezes você pode brincar. Senão, a gente não seria o povo da alegria, o povo que pode dançar. Só que a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras de mau gosto. Então, nem toda palavra tem poder. Então, se você fizer, né, o seu feio, né? Não estou dizendo que você é feio de verdade. É uma brincadeira. Entendeu? Então, não tem, como se diz então, um poder de transformar a pessoa em feio. Agora, se pega na ferida da pessoa, então é uma ferida que já está lá, então é uma brincadeira de mau gosto. Então, cuidado com a brincadeira de mau gosto. Amém? Samuel, gente, ele era um menino e Deus conversou com ele, né? Samuel chamou e colocou ele como profeta. E diz em 1 Samuel 3,19 que Deus não deixava nenhuma das palavras dele cair por terra. Não era a palavra de Deus que caía por terra, porque a palavra de Deus não cai por terra. Mas Deus não deixava a palavra do menino cair por terra. Então tudo que ele falava acontecia. Você tem ideia do que o menino falar ia acontecer? É isso que era Samuel. Não era Deus que falava. Tudo que ele falava, a palavra dele, Deus não deixava cair por terra. Mas olha o coração do menino também, né? Vamos analisar quem que era a vida dele. Então, eu quero ter isso para a minha vida. Você quer ter isso para a sua vida? Amém? Verbaliza! Amém? Então diz assim, minhas palavras não vão cair por terra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem mais? Elias mesmo que a gente leu aqui, se a gente voltar um pouquinho, no versículo 17, no 1, então no final do versículo ele diz assim, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Não foi Deus que mandou ele profetizar que não ia chover. Ele falou assim, não vai chover segundo a minha palavra. E Deus não deixou a palavra dele cair por terra. Foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque ele estava baseado na palavra de Deus. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele não profetizou aquilo que Deus mandou ele profetizar, mas ele profetizou aquilo que era a vontade de Deus. Pela lei, então, Deus tinha prometido o quê? Que se o povo desobedecesse, então ele ia fechar os céus. E foi exatamente isso que o profeta profetizou. Então você tem que profetizar, você tem que verbalizar a palavra de Deus. Verbaliza a palavra de Deus e ela vai acontecer em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus não cai por terra. Essa palavra é poderosa. Glória a Deus. Então, mais uma vez, eu vou verbalizar a palavra de Deus. Amém. E Ezequiel também. Ezequiel foi mandado por Deus. Fala, profetiza a esses ossos para que eles voltem à vida. Então, existem profecias que Deus te manda profetizar. Outras você pode profetizar segundo a palavra de Deus. Então, Jesus nos deu poder e autoridade. Glória a Deus. Então, fala comigo. Eu recebi poder e autoridade
para expulsar demônios. Glória a Deus. Olha, você tem que profetizar. A gente poderia profetizar muita coisa aqui. Eu poderia dizer para você falar várias coisas aqui. Mas você vai ler a Bíblia e vai descobrir o que você deve falar. As pessoas verbalizam muito o passado. Porque quando eu era criancinha pequenininha lá em Barbacena, então aconteceu, né? E daí fica contando a história. Então, porque eu fui roubado e depois disso a minha vida não foi mais a mesma. É porque eu fiquei doente, daí aconteceu isso. É porque ela me deixou, porque ele foi embora. É porque meu filho fez isso. E a gente fica, meu pai não sei o quê, minha mãe também. E a gente fica falando do passado, verbalizando o passado, mas não verbaliza nada de bom para o futuro. O ano novo está aí, e nós queremos que nós já recebemos muitas bênçãos esse ano. Muitas delas vão acontecer ainda esse ano, em nome de Jesus. Eu estou falando em nome de Jesus, que esse ano ainda vai acontecer muita coisa. Em nome de Jesus, o ano ainda não acabou. Então profetiza, fala, olha, ainda não acabou o ano, Deus, o Senhor ainda pode fazer um milagre na minha vida. Então, vamos dizer assim, ainda vai acontecer um milagre esse ano. Glória a Deus, em nome de Jesus, é isso que vai acontecer. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Qual é o seu coração? O que é de tesouro para você? Se eu não me engano, o Júlio pregou essa palavra um tempo atrás. Qual é o seu tesouro? Onde está o teu coração? Então, aquilo que o seu coração tiver cheio, é do que vai falar a sua boca. Se você se enche de coisas ruins, você vai falar coisas ruins. E não tem como acontecer coisas boas com você. Não tem como acontecer coisas boas. Porque você só fala coisas ruins. Então, se encha de coisas boas. E, o que diz a palavra? De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque é dele que procede a vida, a fonte de vida, é do seu coração. E às vezes a gente fica com o coração cheio de mágoa, cheio de coisa do passado. Como que vai ter um futuro se só tem coisa do passado lá? Então, sai, abandona, deixa tudo isso passado. Deus pode te dar uma vida nova. Então fala comigo, Deus vai me dá a vida nova. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Salmo 141:3 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, repete comigo. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você está pedindo para Deus guardar o que você vai falar. Então, às vezes você... Aí Deus te lembra. Daí você engole, sabe? Engole a seco. Então, muitas vezes vai acontecer isso em nome de Jesus com você. Porque você acabou de pedir para Deus, para guardar a sua boca. Então, às vezes você está no meio da discussão. Aí você vai soltar aquela assim, e o Espírito Santo fala, não fala. Aí você... engole. Em nome de Jesus. Por quê? Porque se você falar nessa hora o que não deve, você vai gerar morte. Então, nós já pedimos sabedoria, nós já pedimos agora para Deus guardar a nossa boca. Então, Salmo 40, o versículo 3 diz assim: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Você deve declarar isso. Então, olha, repete então comigo, olha. E pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Muitos vão ver a tua bênção. E aí, por causa das suas bênçãos, por causa do seu cântico novo, por causa daquilo que você verbaliza, eles vão temer ao Senhor. Eles vão ficar com temor. Temor não é medo, gente. Eles vão respeitar Deus. Então, eles vão confiar no Deus que você está falando. Por causa do cântico novo que Deus vai colocar na sua boca. Então, Deus é o Deus da alegria, gente. Muitas vezes a gente pensa num Deus de tristeza, num Deus carrancudo. Não, Ele é um Deus de alegria. Eu até vi um pastor dizendo que Deus é tão alegre que a maior briga dele foi para levar a gente para a maior festa que vai ter no céu. A maior briga dele foi essa, para levar a gente para uma festa que vai durar a eternidade.
Nós vamos festejar o Senhor pro resto da eternidade, lá no céu. E Deus pagou o nosso ingresso. Jesus pagou, glória a Deus. Jesus pagou para que nós sejamos salvos. Então diz aí, eu sou nova criatura. Salva em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 13, o versículo 9, diz assim, na minha versão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Gente, muitas vezes você não vai conhecer tudo, a situação toda, mas profetiza. Então, mesmo que você conheça em parte, profetiza a palavra de Deus sobre essa situação. A primeira vez que eu trouxe esse versículo aqui foi uma saudação, e o outro irmão tinha dito exatamente sobre essa questão do Kafunshō aqui no Japão. Quantas vezes a gente não orou para as pessoas serem curadas do Kafunshō, para esse Kafunshō acabar no Japão, e a gente profetizou tudo isso, né? Só que o que eu não conhecia até então é que, na verdade, o Kafunshō, ele está aqui no Japão ainda porque o Japão quer, porque gera lucro, gera renda, gera emprego. Então eles não acabam com o Kafunshō aqui no Japão porque gera dinheiro. Então, o que acontece? Nós até profetizamos para acabar. Por quê? Porque em parte nós conhecemos. Agora que chegou o inteiro conhecimento disso, então a gente entende o quê? Que na verdade é da vontade do homem que aconteça. Então, fica mais difícil para a gente profetizar que vai acabar. Por quê? Porque Deus olha, vocês têm livre-arbítrio, eu não vou me interferir. Então, a nação toda sofre com isso porque o Japão quer. Porque eles poderiam acabar com todas essas árvores aí que criam esse pólen aí. Mas eles não acabam. Eles não querem acabar. Por quê? Porque gera dinheiro. Então, até nesse momento que eu não sabia, eu profetizava. Por quê? Porque em parte eu conhecia. Mas em parte eu profetizava. Profetizei cura para muitas pessoas. Profetizei que ia acabar isso. Eu mesmo nunca sofri disso. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas muita gente sofre. Então, mesmo que você não saiba todo o contexto, profetize a vida. Profetize a vida. Mesmo que você não saiba. Então, de repente, o casal brigou. Você não sabe por que brigou. De repente, teve motivo para brigar. Mas profetiza a vida. Não, mas vão ficar juntos. Não, vai dar certo. O filho está nas drogas. Você não sabe por quê. Mas profetiza que vai voltar. Então, profetiza a vida. Não interessa. Então, às vezes, a pessoa está lá, a moça está lá no prostíbulo porque quer. Não é por necessidade, é porque quer estar lá. Então, profetiza que ela vai voltar, ela vai se arrepender. Deus vai restaurar. Profetiza a vida, mesmo que você não saiba da história. Profetiza a vida, profetiza a palavra de Deus. Amém? Essa é a mensagem que tinha para hoje. Você falar, você abrir sua boca mesmo. Em nome de Jesus.